Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Para quem já me acompanha aqui, sabe que nós estamos a ler o Provérbios. Então, vamos ler juntos o Provérbios e vamos tirar as preguiças das nossas vidas. Eu estou aqui todas as terças e quintas para nós lermos juntos a Bíblia e decifrarmos aqui alguns mistérios da Bíblia. Lendo a Bíblia, a gente consegue adquirir conhecimento, consegue adquirir sabedoria para conseguirmos resolver os nossos problemas no seu dia a dia, porque o provérbio está cheio de histórias, de histórias que nos ajudam a entender os problemas do nosso dia a dia. Bom, eu vivo num prédio e tenho obra neste prédio em cima, no andar de cima. Tem obras já há uma semana que eles estão com obras e infelizmente eu não vou poder parar este barulho que vocês estão a ouvir aqui. Uma vez ou outra vocês vão ouvir tu. Eu não sei como é que vai ser o som aí desse lado, mas tá assim desde manhã. Eu até cheguei a pensar, quando eles parassem eu gravo, mas não é possível, o dia vai acabando e eu tenho que gravar assim mesmo com este barulho. É triste, o chato de viver nos prédios é esse. Quando existem obras, todos nós somos atacados. Mas bom, eu vou aqui ler com vocês, vamos dar continuidade ao nosso Provérbios 28. Para quem já me acompanha aqui sabe que eu estou a ler Provérbios desde o início, então vão lá no meu canal, vão ouvindo Provérbios 1, 2, 3, e eu tenho a certeza que vocês vão gostar, porque este conteúdo nos ajuda a crescer, nos ajuda a adquirir conhecimento para os nossos problemas do dia a dia. Bom, vamos ler aqui o capítulo 28 do Provérbios e depois eu vou levar aqui uma parte da Bíblia onde vai dar uma pequena explicação sobre este Provérbios, que vai ser o Números, mas depois mais em frente eu vou vos ditar aí o capítulo para vocês apontarem e lerem comigo. Quem não tiver a Bíblia aí com vocês, então é só levar uma caneta, um papel e apontar, escrever. Depois com mais calma, mais devagar vocês vão ler em casa ou qualquer sítio onde vocês quiserem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com úsura e onzena, ajunta-a para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. E eu vou terminar por aqui. Este capítulo também é longo, vocês já sabem que eu não leio aqui todo o capítulo porque não vamos ter tempo de ler tudo isto. E eu sei também o quanto que ler é um pouco cansativo, muita gente não gosta aqui de estar a ouvir muita leitura, quero logo que eu já vai dar algumas explicações. As pessoas gostam mais de explicações do que de ler. Então eu vou voltar aqui a ler este versículo, o versículo 18, acompanhem comigo. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Isto aqui é para vocês entenderem que muitos dos problemas em que a gente se depara, com que a gente se encontra, nós é que provocamos. Vocês percebem isso?
nós provocamos esses problemas. Há certos problemas que não dependem de nós. Muitas das vezes são os problemas externos. Mas os problemas internos, que partem de dentro de casa, nós podemos conseguir resolver. E se nós estamos a lidar com esses problemas, é porque nós é que tomamos essas decisões. Tu tomaste inconsciente, se calhar, não te deste conta, achavas que era uma decisão certa, era a hora certa, se calhar, era a coisa certa a se fazer no momento, mas não era. Então, através daquela decisão que tu tomaste, tu vais ter uma consequência. E às vezes esta consequência não é no exato momento que tu vês a consequência. Pode levar um mês, pode levar um ano, leva tempo até tu veres este problema acontecer. É só vocês verem, também acontece muito nas cirurgias, principalmente as cesáreas, ou outro tipo de cirurgias, que ouve-se muito que alguém esqueceu lá uma tesoura, uma navalha, um algodão, já se ouviu casos disso, mas a pessoa vai sentir dores depois da operação, passando 3 meses, ou se calhar depois de um ano, quando realmente aquele utensílio, ou por exemplo o algodão, começa a fazer efeito, começa a apodrecer por dentro, é quando a pessoa começa a sentir dores, mas leva tempo, passa 6 meses ou passa um ano, depende de cada caso, né? Então, aquilo é porque uma operação mal feita, uma cirurgia mal feita vai ocasionar um grande problema futuro. É como acontece no nosso dia a dia. Os que buscam, os que andam nos caminhos tortos, vão cair numa cova. E eles é que vão sofrer, eles é que vão ter esses problemas, porque são eles que escolheram, são eles que decidiram usar este caminho errado. Então a Bíblia já vem nos ensinar isso, que devemos ter cuidado com os caminhos que a gente escolhe, com as pessoas com que a gente escolhe estar, porque não é só o caminho, não importa, tu podes escolher o caminho certo, mas estás com a pessoa errada ao seu lado. Então naquele caminho tu vais encontrar turbulências, tu vais encontrar problemas, e às vezes não é o caminho, o problema é a pessoa, se calhar são os conselhos da pessoa que tu estás a levar, se calhar é o que a pessoa te ensina, o que a pessoa transmite para si é que vai te dar certos problemas futuros. Então devemos ter muito cuidado com quem andamos, as pessoas que a gente escolhe estar com elas, e o caminho que a gente escolhe também usar na nossa vida é que vai realmente trazer frutos maus ou frutos bons. E às vezes esses frutos levam tempo, pode ser depois de um ano, pode ser depois de 2 anos. Por isso que nós devemos adquirir esta sabedoria através da Bíblia, para realmente entender quem são essas pessoas que devemos escolher, que devem andar conosco. Quem são? Só Deus é que vai te dizer. Por isso que tens que estar em contato com Deus, tens que orar para realmente saber quem são essas pessoas. Então vamos ler aqui agora o versículo, o capítulo que fala um pouco sobre este versículo dos caminhos errados e das pessoas que vão cair nessa cova por causa das suas próprias decisões. Vamos ao Números do capítulo 12. Vamos em Números capítulo 12, quem não tem a Bíblia aí aponta, Números capítulo 12, e já diz aqui o título: Miriam e Arão se opõem a Moisés. Vamos ler. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, vou dar aqui uma pequena pausa para vos explicar um pouco neste momento o que estava acontecendo. Quando Moisés estava a liderar este povo, né? Quando andavam pelo deserto, Moisés tirou o povo do Egito, o povo que estava sendo escravizado, para ir à terra prometida, que Deus ia lhes mostrar a terra prometida que chegaram, conseguiram encontrar a terra prometida que é Israel. Mas no seu decorrer eles tiveram muitos tropeços, muitos problemas pela estrada, pelo deserto, encontraram muitos problemas. Teve pessoas que reclamaram, pessoas que foram picadas por cobras, pessoas que só passavam a vida a reclamar e nunca agradeciam a Deus por ter lhes tirado da escravidão, da terra do Egito, onde eles lá eram escravos.
E mesmo assim essas pessoas só reclamavam. E foi uma estrada de muitos problemas para dizer que na vida Deus tenta resolver um problema e depois mais para frente nós encontramos outros problemas. Isso é o nosso normal do dia a dia. Mas entretanto neste caminho, nesta caminhada, Moisés, a Bíblia explica que Moisés já era um homem casado. Moisés já havia sido casado com a Zípora. A Bíblia explica que a primeira mulher de Moisés foi a Zípora. Mas entretanto aqui Moisés tomou esta mulher. Aqui a Bíblia explica que tomou a mulher cuxita. A Bíblia explica que mulher cuxita era uma mulher da Etiópia. Era da Etiópia. E a Miriam não concordou com Moisés, não gostou desta atitude de Moisés e foi lá fazer esta pequena reclamação com Moisés. Mas neste momento, eu quero que vocês entendam muito bem que aqui o grande problema de Miriam não era só esta mulher. Ela estava com inveja, ela estava com pequenos ciúmes, porque Moisés era a pessoa que falava com Deus. Deus só falava com Moisés. Deus usava Moisés para transmitir as suas leis, as suas regras para aquele povo seguir. Então, neste momento aqui, a Miriam estava a usar este assunto para já falar dos ciúmes, da inveja que tinha. E vocês vão entender mais à frente o que aconteceu com a Miriam e o Arão. Miriam e Arão eram irmãos, são irmãos de Moisés. Então vamos logo aqui ler o versículo 9. Vamos ao versículo 9. Eu vou saltar aqui porque é muito comprido isto. Eu vou aqui colocar pontos-chave para vocês entenderem o que aconteceu com a Miriam por causa dela ter tido esta atitude, por causa dela ter tomado uma atitude errada contra Moisés. Moisés que era um homem de Deus, que sempre fazia a coisa certa. E vamos ler o que aconteceu com a Miriam. 9, versículo 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, que ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Pará. Então, vocês percebem aqui o que aconteceu com a Miriam? A Miriam reclamou com Moisés pelo fato de ele ter pegado esta mulher cuxita, ter levado para casar com ela, e reclamou com Moisés, dizendo: mas Deus só fala contigo. Será que Deus não te falou que é errado fazer isso? Ela, no pensamento dela, ela estava a pensar isto, mas no fundo ela estava com ciúmes de Moisés, porque Moisés já era um líder e todo o povo obedecia a Moisés, mas lhe obedecia pelos milagres que ele vinha fazendo, porque tudo que ele dizia acontecia e era para o bem de todo o povo. Então Miriam e Arão já estavam com um pouco de ciúmes pela liderança, pelo poder que Moisés tinha na época, desculpa. Quantos de nós não somos assim, que acabamos ficando com ciúmes ou com inveja do poder da outra pessoa e descontamos falando de um outro problema, enquanto no fundo nós sabemos que o problema ali é ciúmes, mas gostamos de mudar a história. Então aqui Miriam apanhou este castigo de Deus. Ela teve lepra por causa de ir contra Moisés, por causa de zangar para Moisés. Ela apanhou lepra e, apanhando lepra, o Arão percebeu. O Arão percebeu que eles estavam errados, porque logo no momento que ela reclama, ela depois apanha lepra. Então este é um grande sinal de que eles estavam errados, porque nessa época, quando Moisés falava com Deus, naquele tempo, os problemas
eram logo, aconteciam logo. Se a pessoa estivesse errada, se a pessoa estivesse pecando, ela pagava pelo erro imediatamente. Então eles perceberam que estavam errados e Arão pediu perdão ao Moisés. Disse, por favor, peça ao Deus. Olha só que ele percebeu que não é ele que tem que ir pedir. É melhor que seja Moisés a ir pedir. Diz, por favor, que a nossa irmã não morra. Que peças a Deus para a nossa irmã não morrer. E realmente Moisés foi pedir a Deus para não matar a sua irmã. Então, nesse momento, Deus tomou esta ideia. Na época, quando a pessoa apanhava a lepra, ela era fechada, ficando lá sozinha, para não contaminar as outras pessoas. E era no momento que a pessoa tinha que refletir, tinha que orar, pedir perdão a Deus pelos erros, pelos pecados que a pessoa cometeu. E Miriam fez isso. Ela percebeu que estava errada, arrependeu-se, pediu perdão a Deus e continuaram a fazer a sua viagem. Mas durante esses 7 dias eles tiveram que parar para ela ficar curada. E foi nessa época que ela refletiu e pediu perdão a Moisés e a Deus e continuaram com a sua viagem. Então, meus amores, é isso que vocês devem entender. Que muitas das vezes nós vamos cometer erros, nós vamos ter que falar coisas erradas e depois vamos pagar pelo erro. Então, o provérbio diz o quê? Voltamos a ler aquele versículo, o versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Quem foi sincero aqui? Foi Moisés. Moisés herdou, sempre estava na palavra de Deus. Moisés seguia a palavra de Deus. Então, ele estava assim, Deus sempre usava Moisés para transmitir a palavra, para transmitir os mandamentos. Quem escreveu os primeiros mandamentos? Foi Moisés que escreveu os primeiros mandamentos numa pedra. Depois da pedra escreveu no próprio papel. E então são esses mandamentos que nós até hoje usamos. Então Deus usou Moisés porque sabia que Moisés era um homem puro, era um homem sensato, era um homem honesto. Então ele já estava no caminho certo. Por isso que Deus usava ele todos os dias para transmitir a palavra para o seu povo. Diferente dos outros, Deus sabia que os outros não são honestos. Um dia estão bem, um dia não estão bem. Um dia acordam bem, falam a verdade, outro dia acordam mal-humorado e não querem saber da verdade. Aquele dia ela só vai mentir. Quantos não são assim? E para Deus não funciona assim. Deus te quer inteiro todos os dias. Deus quer que tu sejas uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta todos os dias. Deus não quer que um ano tu sejas sincero com teu esposo, tu não traias o seu esposo ou a sua esposa durante um ano, mas no ano seguinte tu já estás ali a trair. Tu só estavas a ficar calmo, a deixar a poeira baixar, como dizem. E é melhor eu deixar a poeira baixar, porque as coisas não estão boas. E quando a poeira já baixou, quando já está tudo bom, tu voltas de novo a fazer os mesmos erros. Com Deus não funciona assim. Por isso que Deus sabia escolher as pessoas certas. Quando Deus escolheu Moisés, porque sabia que ele sempre vai seguir o meu caminho. Ele tinha um coração manso, ele era uma pessoa humilde, ele ouvia a palavra de Deus e ele obedecia a palavra de Deus. O ponto é esse, é obedecer. Tu até podes ouvir, tu podes saber da verdade, mas obedeces a palavra? Consegues seguir a palavra de Deus? Então é isso que Deus quer. Porque mesmo os retos um dia vão se desviar. Porque se pararem de obedecer, vão se desviar e vão cair na cova. E Deus já nos ensina, aquelas pessoas que caem na cova é porque se desviaram do bem, se desviaram da palavra de Deus. A Bíblia já nos ensina isso. Se tu estás dentro de uma cova, se tu caíste dentro de uma cova, tenha cuidado. Tens que realmente refletir e perceber o que é que eu tenho feito de errado. Onde é que eu tenho errado? O que realmente eu fiz? Qual foi a decisão que me fez eu tomar, me fez eu colocar neste lugar? Qual foi esta decisão? Então perguntem a Deus para realmente entenderem por que eu estou dentro de uma cova. Porque a pessoa não cai na cova à toa ou distraído, não. Tens que realmente perceber qual foi a decisão que me fez entrar neste buraco. Vai refletindo, vai pedindo ajuda a Deus, vai pedindo a mudança, a restauração nele, a transformação nele, e ele vai te mostrar um novo caminho. Ele vai te mostrar uma nova visão de vida, em que tu realmente vais mudar, vais começar a ver as coisas de uma maneira com mais sabedoria, com mais visão. E é o que Deus quer de todos nós. Deus quer que a gente tome decisões para nos darem frutos bons. Deus nunca quer que tu tomes decisões erradas para realmente amanhã começar já a sofrer. Quem te dá essa ideia é o demônio, porque tu ainda não estás conectada com Deus.
Porque tu achas que tu sozinho és inteligente e sabes das coisas. E tu é que tomas decisão. Não pedes um auxílio a Deus. Não pedes ajuda a Deus. Então, futuramente, depois de 1 ano, depois de 2 anos, começam a te acontecer problemas. Mas são daquelas decisões que tu tomaste anos atrás. E não sabes, não te das conta. Por isso que é importante nós pedirmos sempre ajuda nas orações a Deus, quando estamos a enfrentar doenças, quando estamos a enfrentar problemas na nossa vida, nos nossos casamentos, problemas com os nossos filhos, problemas com familiares. Qual a decisão que devo tomar, meu pai? O que é que realmente eu devo fazer? Será que sou eu que estou errada? Quando acabas de discutir com o seu parceiro ou sua parceira, pergunta a Deus, realmente eu é que estou errada? Eu é que fiz a coisa errada? Deus, me mostra o que eu devo fazer. Me ajude, me dê um sinal do que eu devo fazer. E Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar, acreditem. Se Ele mostra a mim, é porque você também vai ser mostrado a verdade. Bom, meus amores, eu vou terminar por aqui. Se vocês gostaram deste estudo bíblico, não esqueçam de deixar aí um like, por favor. Deixando aí um like, tu forças o YouTube a enviar este vídeo para mais pessoas. Então, por favor, subscrevam e ativem o sininho. Ativando o sininho, vão receber todas as notificações assim que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Então, um beijinho, até a próxima terça-feira. Não se esqueçam, toda terça e quinta estamos juntos aqui para nós lermos a Bíblia, tá bom? Beijo.